vamos nós. Segunda live da Quilombo Longa. Esperar a galera chegar. Vamos ver a galera recebendo a notificação. Deixa eu ver se eu compartilho aqui. Paula, eu não disse que ela é a primeira a chegar? Já fica esperando, Regina é a segunda. Vamos esperar a galera chegar. Que bom, chegou, foi a primeira. A primeira a chegar na live. Regina foi a segunda. Sejam todas bem-vindas. Vamos esperar a galera entrar pra gente conversar. Sejam bem-vindos. Ficou lindo o alfabeto, né? Tô fazendo os numerais. É tanta coisa para fazer. Tô fazendo a parte de projeto pedagógico o projeto todo, né? De livro para crianças e de formação para os professores. Quero começar a formação ainda esse mês. Vamos ver se eu consigo, né? É porque sozinha para fazer essa parte é complicado. Mas a gente vai chegar lá, porque é aquela coisa, né? Obrigada, Arnaldo. Eu também me acho linda. Porque para colar com a escola Quilombo Longa, as pessoas têm que ser panafricanistas, têm que ser garveístas. Vamos falar logo assim, porque tem muito panafricanista que não gosta de Garvey. É impossível uma pessoa ser panafricanista e não gostar de Garvey. É uma loucura. Porque Garvey, ele rompeu muito mais com o eurocentrismo do que os panafricanistas fundadores, que eram intelectuais. Porque os intelectuais, eles respondem a uma entidade que é branca, que é a universidade, né? Então, querendo ou não, por mais boa intenção que tenha, estão embranquecidos, né? Então a gente sabe que os intelectuais não romperam com isso, perseguiram Garvey, né? Du Bois perseguiu Garvey, ajudou os brancos contra Garvey, mas depois, no final da vida, ele mesmo reconheceu que ele estava errado e Garvey estava certo, né? E eu acho acredito ser importante parar com esse negócio de eu acho, tem que parar com esse negócio, é vício. Acredito ser importante dizer que eu sou garveísta, porque eu já vi muito preto que se diz consciente ser anti-garveísta, e eu sou garveísta. Eu acredito, Garvey é a referência que me impulsionou a criar essa escola da forma como ela é hoje. Porque antes de Garvey, eu vi a educação de uma forma muito integracionista, né? E depois de Garvey, foi que eu rompi com isso. Garvey me libertou. Garvey é meu salvador. Sou completamente apaixonada. Eu amo Malcolm X. Mas Garvey, eu ainda vou botar uma foto enorme dele aqui. Vou fazer um banner com aquela cara imponente, aquele negro retado. Inclusive o nome da biblioteca, que é o que nós vamos começar na escola, é Biblioteca Marcos Garvey.
né? Eu sou completamente apaixonada por Garvey. Seja bem-vinda, Wanda, Juliana, eu esqueci o nome dele. Tá escrito Padinho, né? Mas eu sei o nome dele, mas eu esqueci. Então, vamos esperar só mais um pouquinho. Deixa eu colocar aqui o Não Perturbe pra galera não perturbar, né? E depois a gente conversa. Tem um doido aí chamando ele de fascista. Ah, já vi muito. Teve uma das lives que eu falei que tinha gente chamando ele de Hitler negro, né? Porque ele pregava a supremacia preta, mas a supremacia preta não chega a ser nem um terço do que a branca é. Porque a supremacia preta, já falei pra vocês aqui, fala de um orgulho, de uma reconexão com aquilo que nós somos, né? E a supremacia branca fala de dominação, de destruição e morte. Garvey não era esse homem. Garvey trouxe... Quem assistiu o documentário da vida de Marcus Garvey, não é possível que não tenha visto o quanto esse homem é importante para nós. Foi importante para mulheres e homens pretos daquela época e é importante para nós hoje. Essa bandeira aqui foi criada por Garvey, a RBG. E aí a gente precisa ter isso muito certo na nossa mente para não ficar caindo nas conversas que se dizem por aí. A escola Quilombulonga, ela é mais do que uma escola panafricanista, ela é uma escola garveísta. Inclusive, eu queria colocar o garveísta em vez do panafricanista. E eu tô quase fazendo isso. É tanto que eu não botei ainda no título, né? Eu só botei Quilombulonga. Boa noite, Marcos. Tem 2 Marcos na live. Boa noite, Cira. Quem chegou, chegou. Quem não chegou, vai chegando por aí. Eu vou começar a live e não vou esperar muitas pessoas chegarem. Deixa eu desligar esse ventilador, porque eu tô com calor. Mas a minha rinite grita. Grita. Começo a tossir. É isso, eu também divulgo como panafricanista. Mas eu tô pensando em falar garveísta para as pessoas terem certeza de onde tá pisando. Por quê? Eu comecei falando sobre isso porque eu vou buscar parcerias pedagógicas para trabalhar na escola. Já tem gente querendo, mas essas pessoas que querem trabalhar nessa escola precisam ser garveístas. Essas pessoas precisam entender a importância da ideologia que norteia essa escola. Nenhuma escola é isenta de ideologia, né? O projeto político-pedagógico de toda escola tem uma ideologia. Então, é preciso que as pessoas que vão trabalhar na Quilombulonga... vai ficar estranho, Paula. Escola panafricanista, garveísta, Quilombulonga, muito nome. Vamos ver. Eu só sei que ideologicamente ela é garveísta. Ela é garveísta e as pessoas que vão trabalhar aqui precisam ser garveístas. Porque numa escola todos são educadores. Do portão até a secretaria, todas as pessoas que trabalham dentro de um ambiente educativo precisam fazer parte da ideia que aquela escola prega. Entendeu? E essa escola tem essa vertente. Eu fico muito feliz quando alguém diz que quer trabalhar aqui, né? Mas eu preciso que essas pessoas tenham esse direcionamento. É tanto que na formação a gente vai selecionando essas pessoas que realmente estão conectadas com o garveísmo, né? Porque tem muita gente boa, muito professor bom, com boas intenções, mas que ainda cedem ao integracionismo, cedem
a relação com o Estado, a relação com empresas brancas. E a Quilombulonga, ela é um projeto preto, sabe? Africano. Quando eu digo africano, é porque eu me entendo como mulher africana e entendo que eu tenho feito esse resgate na minha vida, na minha família, no meu proceder, e que essa escola, sendo idealizada por mim, precisa caminhar nessa trilha, certo? Para não ter problemas depois. A escola Quilombulonga é garveísta. Garve é acima de tudo. Não. É orixá acima de tudo, garve é acima de todos. Porra, vamos fazer uma hashtag, vai ser babado. Eu nem gosto de xingar nas lives da Quilombulonga, eu sou demais. Perdoem, gente. Professora, se contenha. E eu queria contar pra vocês uma história. Eu tô criando uma saga. E eu gostaria de contar uma história que eu criei, que é a primeira história dessa saga, né? A saga de quilombinos e iurugas. Quilombinos faz parte de uma aldeia e iurugas faz parte de outra aldeia. Quem me conhece já entendeu tudo, né? Isso, preto, é isso. Orixá acima de tudo e garve acima de todos. Vamos pra lá. É pra lá que vai. É pra lá que a Quilombulonga vai. Nem mais nem menos. Então, existia duas aldeias. Uma era aldeia mesmo, vivia em comunidade e se chamava Quilombinos, que era uma aldeia de pessoas que tinham tudo em comum, que todo mundo comia bem, todo mundo vivia bem, as pessoas se amavam. E tinha a aldeia dos Iuruga. E os Iuruga eram pessoas que supervalorizavam apenas a aparência das coisas. E tinha um velho muito sábio nessa aldeia, chamado Muzinga, que sempre dizia para as crianças, quando as crianças saíam da aldeia para brincar, ele sempre dizia: não confie nos Iurugus. Ah, por quê? Porque os Iurugus, eles vivem de aparência. Não confiem nos Iurugus. E aí, um certo dia, alguns meninos da aldeia resolveram sair para comer cocada na casa de Dona Noca. A cocada de Dona Noca era a mais gostosa da região. Era tão gostosa que os meninos não mediam esforço para chegar na casa de Dona Noca, que era uma casa muito distante. E nesse dia eles foram todos brincando, conversando, e criança não vê distância, né? Ainda mais para comer cocada, que é uma delícia. E aí caminharam, e nada de chegar na casa de Dona Noca, e aquilo cansando, e eles não estavam mais suportando, e aí pararam, sentaram um pouco, vamos descansar um pouquinho, daqui a pouco a gente levanta e vai de novo. De repente apareceu um membro da Iuruga. E esse Urugu, que só tinha aparência, porque beleza não tinha nenhuma, perguntou para eles: por que vocês estão aqui parados? Porque estão distantes da sua aldeia. Vão para onde? Curioso. E aí, uns olhavam assim para ele, desconfiado, lembrando do que Muzinga falava. Mas sempre tem aquele quilombino que é mais, sabe, dado, mais aberto, aquele que não vai me fazer mal nenhum. E aí disse: a gente vai comer cocada na casa de Dona Noca. A gente toda vez que chega lá tem cocada, a cocada dela é uma delícia, a gente tá indo pra lá. Só que é muito distante. Aí a gente deu uma paradinha aqui, sentou, pra poder esperar um pouquinho, porque é muito cansativo. Pra que eles disseram isso? Aí o Uruga disse: pois eu tenho um atalho. Você tá vendo aquele caminho ali de barro? Vocês vão seguir poucos passos, 10 passos, vocês vão achar um caminho de terra marrom, bem marronzinha. Vocês vão seguir por esse caminho
que vai ser muito mais rápido vocês chegarem na casa de Dona Noca. Eu sempre vou lá, muito rápido. E aí um olhou para a cara do outro. Aí o mais abertinho disse: ah, gente, vamos, porque, poxa, é muito distante. Eu quero comer cocada, mas também a gente precisa, né, se cuidar, porque tá doendo a perna e muito distante. E aí ficaram, relutaram, aquela coisa toda, mas acabaram indo por causa do cansaço. E confiaram na palavra de um urubu. Foram lá e quando chegou nessa terra de barro, ainda disseram assim: vamos correr um pouquinho, já que a gente vai chegar mais cedo, dá pra gente dar uma carreirinha e cansar menos. E aí começaram a correr e na medida que corriam por aquela terra de barro marrom, que era muito marrom, quase preto, eles começaram a ceder no terreno e não conseguiam tirar o pé. Porque aquela areia era uma areia movediça. E essa areia começou a puxar eles para baixo. E eles tentavam e não conseguiam. E um tentando puxar o outro, segurando a mão do outro e não conseguiam. De repente, eles começaram a pedir a Nanã, que é a dona da lama, e pedir para poder salvar eles. E eles não viam ninguém ali que pudessem gritar e tirá-los dali. E de repente, do nada, com a confiança deles, a fé é assim, eles viram um galho de árvore descido, caído até perto da areia movediça. E aí esse que estava mais próximo segurou e disse para os outros: vamos um segurando no outro, um vai subindo e vai chegando lá, o outro pega o galho. Aí depois que o outro subiu, o outro pega o galho. E assim fizeram, conseguiram subir na árvore um por um e saltar numa areia que não fosse aquela areia movediça. Todos cheios de lama. Não conseguiram mais chegar na casa de Dona Noca porque estavam muito enlameados. Voltaram para a aldeia e chegando lá, Muzinga olhou para eles e perguntou: por que vocês estão assim, sujos de lama? Essa lama não é de qualquer lugar. Eu conheço essa lama. E aí os meninos disseram: a gente estava indo para a casa de Dona Noca, ficamos muito cansados e sentamos. E o urubu apareceu, perguntou por que a gente estava sentado. A gente disse para ele que estava indo para a casa de Dona Noca e eles nos ensinou esse caminho, dizendo que era um atalho que era mais próximo. E acabou que a gente chegou nessa terra que nos puxou para baixo. Aí Muzinga fez: o que foi que eu disse a vocês? Não confiem em urubu. Pode ser aquele que aparenta ser mais bonzinho, mais bonitinho, mas ele sempre tem uma intenção por trás que não é agradável para nós. Eles não são nossos amigos. Então, aprendam. E assim acabou a história, com uma das lições que os meninos da aldeia Quilombinos aprenderam para não confiar no urubu. Mas tem muitas outras histórias que vocês vão ouvir e todas elas o urubu vai estar enganando os quilombinos. Espero que vocês não acreditem em urubu. Então, eu criei essa história para a gente conversar hoje sobre o tema que nós vamos falar. Eu já tinha falado para vocês na semana, foi ontem, na verdade foi na live de ontem da Papo de Preto que eu falei com vocês que nós faríamos hoje da live sobre a Lei 10.639. A Lei 10.639 não garante uma educação emancipatória. E isso vai chocar as pessoas, né? Porque quem conhece a Lei 10.639 acha que é uma vitória, né? Abra o oi com as sem cor. Isso mesmo. Abra o oi com as sem cor, já dizia Muzinga. E aí,
Quando eu estava trabalhando em sala de aula na prefeitura, eu era uma das professoras que buscava trabalhar com a Lei 10.639. A Lei 10.639 veio para regulamentar o ensino de história e cultura afro-brasileira, né? O movimento negro, que é integracionista, cobrou, brigou, e o Estado concedeu na época do governo Lula, né? Em 2003. É igual a mulher de Martin Luther King, Coreta, se desgraçando toda para criar um feriado de Martin Luther King. Boa noite, Zoraia. Né? A gente tem essas manias, né? Porque a gente não consegue ver luta autônoma. A gente não consegue ver sentido em luta autônoma. A gente só vê sentido numa luta em que a gente cobre aqueles que nos ferem, que parem de nos ferir, que façam alguma coisa por nós, né? E aí o movimento negro cobrou, porque a escola só ensinava coisas brancas, os meninos não conheciam suas histórias, e aí foi-se promulgada a lei. E aí vamos analisar. De 2003 para cá, desde que a Lei 10.639 fora criada, o que mudou na educação brasileira? Eu gostaria que vocês me dissessem. O que mudou? O que melhorou para a educação? Porque, na verdade, é uma lei que regulamenta a educação tanto nas escolas públicas quanto nas particulares, né? Então, a gente precisa pensar sobre isso. O que foi que mudou? A lei criou algum tipo de efetividade na luta dos negros? Fora o Dia da Consciência Negra, que foi instituído no mesmo dia, né? Só ladeira abaixo, né, Marcos? Só ladeira abaixo. Talvez ela tenha criado um comichão em algumas pessoas, como eu, de tentar fazer uma prática diferente, né? Aqueles pretos que já eram de terreiro, já tinham uma certa... como é que eu posso dizer, inserção no movimento negro, eles já faziam alguma coisa em sala de aula. E com a lei, a única coisa que mudou foi que esses pretos puderam fazer isso com mais liberdade e que outras pessoas na escola resolveram fazer algumas coisas, resolveram colocar isso nos seus projetos. Mas quando não é só no 20 de novembro, é de uma forma folclorizada. Eu sempre falo isso para vocês. Então vamos lá um pouquinho falar da lei. Lei 10.639 estabelece a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira dentro das disciplinas que já fazem parte das grades curriculares. Para mim, o primeiro defeito dela é história e cultura afro-brasileira. Por que se faz isso? É para você ter uma identidade afro associada ao Brasil. Sua identidade nunca vai estar associada à sua matriz. É tanto que tem aquele... Eu já falei pra vocês que tem aquele documentário chamado Sankofa na Netflix, que é uma porcaria, que ele fala sobre a história da África a partir da escravidão. Eles foram para o continente africano para falar de África relacionando com a escravização e com os escravizados, né? Então, afro-brasileira, porque o Brasil tem coisas africanas, entendeu? É para você falar disso, mas a identidade pátria é do Brasil, não é africana. Porque nenhum Urugu vai educar quilombinos para se libertar da influência deles. Nenhum Urugu vai dizer para um quilombino que ele precisa andar pelo caminho que ele escolher. Ele sempre vai dar uma direção.
Então, e a direção nunca é certa, a direção nunca é para ter autonomia. Na cidade onde moro, no Ceará, fiz uma pesquisa sobre a aplicabilidade da lei. Adivinha? Nenhuma escola aplica a lei. A gente vai falar sobre isso. Então, mais coisas sobre a lei. História da África e dos africanos. Quando foi que vocês ouviram falar na escola sobre Maat, Alçá, Heru, Alsete, Sachet, deixa eu ver quem mais, Tote? Quando foi que vocês ouviram falar? Quando foi que vocês ouviram falar de Sundiata Keita na escola? Os professores dizem que não vão falar sobre esses negócios de racismo aqui não. Olha. E quando falam, focam nisso. No racismo. Eu vou falar sobre isso. Mas quando foi que vocês ouviram a história da África nesses lugares? Nem aqui na Bahia, que pra mim é uma vergonha, que depois de adulta, que eu fui entender que as músicas de axé, do axé de verdade antigo, que nessa porcaria que fizeram hoje, música chiclete, o axé de verdade contava a história da África, a gente não sabia. Senegal, Madagascar, Elegibô, Faraó, todas as músicas contando a nossa história. Essas músicas não eram nem utilizadas, sabe, na sala de aula. Pois é, Zoré, você tá ouvindo agora, eu também tô ouvindo há pouco tempo. Muita coisa que eu sei hoje, eu não sei há tanto tempo. Eu sei há pouco tempo. Me deu um bug na cabeça quando eu pensei como é que eu vou fazer um projeto pedagógico preto se eu não sei quase nada sobre mim. A primeira vez que eu comecei a pensar em fazer o projeto, já tem mais de 2 anos isso, eu fiquei, como é que eu vou fazer, gente? Tem muita coisa porque a gente precisa ensinar, que a gente precisa aprender, sabe? Então, a gente não ouviu a história da África e dos africanos. Quantas pessoas africanas você conhece que fale mesmo de África? Eu nunca tinha ouvido falar de Steve Biko. O que a gente ouvia falar, africano mesmo, era de Mandela. Mas por que a gente ouviu falar de Mandela? Porque Mandela, depois de muito apanhar, de ser preso por mais de 20 anos, ele cedeu ao integracionismo. Então, o que se prega de Mandela é sobre igualdade. E é isso que os irugus querem. Que a pregação, que aquilo que fique na nossa mentalidade seja uma luta por igualdade. É por isso que se fala tanto de Martin Luther King. Todo preto vai conhecer um preto chamado Martin Luther King e Nelson Mandela. Porque a luta deles estavam depois do final da vida, né? No caso de Mandela. Associada ao branco. Eles não querem que você aprenda nada que seja dissociado deles. Você tira pela filmografia. A indústria fonográfica só fala de histórias onde o preto tá com o branco ali. A história que eu mais gosto desses filmes todos é Django. Mas quem foi que pegou Django? Foi um branco. Quem foi que ensinou Django? Foi um branco. Então, toda a filmografia, ela tá relacionada com a mão do branco nos salvando. Sabe? Os brancos chegam e dizem, eu vou salvar vocês, igual o urubu lá. Eu vou salvar vocês. Vocês vão chegar na casa de Dona Noca por esse lugar aqui que é o melhor. Entendeu? E a gente acredita. A gente acredita. Sabe? Então, é preciso rever esse tipo de coisa. Porque ninguém ia fazer uma lei que realmente fosse para falar daquilo que deveria falar. Então, tá lá na lei. Tá lá na lei, né? A história da África e dos africanos. Segundo, a luta dos negros no Brasil. Você vai ver muito disso nas escolas. Porque as pessoas relacionam a nossa história apenas à luta contra a escravização. Tem um desses livros que eu comprei aqui na biblioteca, que eu disse que eu vou falar com vocês, chamado Chico Rei. E esse livro fala
conta a história de um escravizado que trabalhava em mina de ouro em Minas Gerais. Isso é uma pessoa branca contando para o seu neto. Pense aí, porque até nisso eles querem ter privilégios sobre as nossas narrativas, né? Seja bem-vindo, Emerson, né? Motumbaxé. Aí aconteceu. Você lê o livro, você acha que é alguma coisa de preto, porque a capa é de preto e tal. Quando você abre, você vê logo uma mulher branca, né? E essa mulher branca tá contando para o filho que Chico Rei era um negro que ficava lá na mina trabalhando com ouro. E desse ouro, ele ia pegando algumas pepitas e ia escondendo até conseguir comprar sua alforria, né? E depois ele mesmo se tornou dono de uma mina. Não sei até que ponto é verdade a história, mas toda a história que eles querem contar sobre nós são histórias que estão relacionadas com a escravidão. Eles não contam a história do negro fora desse período de colonização. Eles não querem que a gente entenda que nós somos antes deles chegarem e interromperem a nossa história. Sabe? É isso que eles não querem. E é como John Henry Clarke fala. A gente precisa de uma educação que não seja centrada na escravização. Porque a escravização foi um evento que nos aconteceu. Foi uma interrupção. A gente tem que falar daquilo que nós tivemos antes. Nós temos uma história sem o branco. E a gente não conhece essa história. Então, quando a Lei 10.139 fala sobre a luta dos negros no Brasil, é porque eles sabem que no Brasil a nossa luta se concentra em se livrar da escravização e do racismo. Entendeu? Lembrei da minha mãe quando chegava um vizinho novo. São brancos, fiquem longe deles. Pô, mãe, eu nunca me disse isso, velho. Que massa! Tá vendo? Sua mãe é discípula de Muzinga. Muito bom, muito bom. Eu fiz essa história inspirada em Muzinga, que eu coloquei lá na Papo de Preto hoje. Quem me segue viu o post, que Muzinga foi aquele rei africano que tentaram impor a ele o catolicismo e ele não aceitou. Não aceitou. E a gente precisa ser como Muzinga, não confiar naquilo que o branco quer e nem aceitar a imposição do branco, dos valores deles, sabe? É isso. O negro na formação da sociedade nacional. E essa se relaciona com a quarta, resgatar a contribuição do negro nas áreas social, econômica e política. Existem dois perigos aí. Banalizar a escravização como se fosse uma coisa normal, natural, como um desses livros que eu li, que me deu um nojo horroroso. É o nome de uma menina. Eu ainda vou fazer uma live sobre esses livros aqui e vocês vão saber que livro é. Faço questão que todo mundo que acompanha Quilombo Longa veja que esses livros são nocivos para as nossas salas de aula. Que bom que você gostou do meu conto. Pois é. E aí, essa menina, a história que vem contando sobre ela é que ela veio da África, né, na época da escravidão, e ela chegou no Brasil e conheceu várias pessoas diferentes, né, brancos e índios. Olha, gente, vai contando assim, parece que é uma coisa natural, que foi uma coisa normal que aconteceu, sabe? Parece que, como disse Malcolm X, como Malcolm X disse, eles não nos convidaram para vir para cá. Em momento nenhum eles disseram: negro, entre aqui nesse navio, venha me ajudar a construir um país. Não, eles nos jogaram nos porões dos navios. Então a forma como esses livros de literatura infantil conta, banaliza essa história como se a gente estivesse vindo passear.
Como se fosse maravilhoso chegar no Brasil, conhecer pessoas diferentes. Como se essas pessoas não tivessem violentado a gente. Não tivessem tirado a nossa identidade, sabe? Então é perigoso demais isso. Demais. A gente precisa ter os dois olhos bem abertos para esse tipo de coisa. E a escola Quilombo Longa rompe com isso, sabe? E os conteúdos serão ministrados no âmbito de todo o currículo, em especial nas áreas de artes, literatura e história. Você sabe por que isso? Porque para os brancos nós não temos nenhum tipo de filosofia, de ciência, de tecnologia. Eles querem apagar aquilo que nós temos de poderoso. Porque se o nosso povo, que estuda em todas essas escolas, soubessem que os criadores das coisas mais maravilhosas desse mundo são africanos, teriam orgulho de ser quem são. Não baixaria a cabeça para branco e nem queria ser branco e nem casar com branco. Não queria ficar debaixo do pé deles. Sabe? É isso. Aí ele diz que é prioritariamente nas artes, na literatura e na história. Porque para eles, preto só sabe dançar, jogar bola e contar história. Sabe? É só isso. E a nossa história está associada àquilo que eles fizeram. E é assim que é trabalhado nas escolas. Sabe? Quando se fala de contribuição do negro no Brasil, quer dizer que o índio, o branco e o negro tiveram contribuição na construção desse país. Como se isso não tivesse sido imposto. Como se a gente não tivesse que ter lutado muito para poder estar vivo. Sabe? Toda ilustração que eram duas crianças brancas, uma preta e uma indígena, todas se abraçando e rindo na beira da praia. É isso, sabe? É isso que eles querem passar pra gente. Que existe essa harmonia, que a miscigenação é algo bonito, é uma construção. E não foi isso, foi violência. Não tem nada de bonito nessa história. Não tem nada de bonito nessa história. Sabe? Então, a Lei 10.639, ela não vem para nos dar um senso de identidade. Até porque a gente vive num país que tanto direita como esquerda são iguais em serem contra o identitarismo. Não, a gente não tem que ter luta identitária, né? Primeiro a gente resolve o problema de classe. É assim que eles falam, né? Eles são totalmente contra o identitarismo, não é só a direita, a esquerda também. Vá falar de identitarismo com gente de esquerda que vocês vão ouvir. Entendeu? E é isso que eles não querem. Eles não querem que a gente tenha uma identidade africana. Eles não querem que a gente tenha uma luta autônoma. Eles querem que a gente gire em torno da escravidão e do racismo. Escravidão e do racismo. Por quê? Porque a gente dá para eles o protagonismo. A gente dá para eles o poder. São eles quem escravizaram. São eles quem causam o racismo. Mas quando a gente volta ao passado, o Sankofa, quando a gente volta ao passado e a gente aprende que nós temos uma história antes do branco, uma história maravilhosa, que nós temos referenciais maravilhosos, que nós temos pessoas que são fodões, criadores de muita coisa boa, sabe? Que é o nosso povo quem criou a higiene, porque o branco era porco. Quando você olha a história, até o próprio branco sabe disso. Entendeu? Tudo que a gente aprende sobre a nossa história, isso dá para nós um orgulho. As crianças brancas com roupas de 1.500, a criança preta estava com uma saia de folhinhas e a indígena tinha uma arara azul na cabeça e uma onça do lado. Olha os estereótipos, porque a ideia é pregar que nós somos selvagens, que nós não sabíamos nos vestir.
e que andar nu é selvageria. Eles que estavam vestidos dos pés à cabeça é que são os civilizados. Mas como Touré diz, eles são os selvagens. Eles precisam de civilização. Eles precisam se civilizar, porque eles é que não valem nada. Eles é que destroem tudo. Eles que são os selvagens. Eles é que causam a violência. O nosso povo que ensinou os idiomas para os brancos. Menina, foi tanta coisa. Tanta coisa que a gente ensinou. Quando você vai para a história dos criadores, de pessoas negras que criaram um monte de coisa, você vai ver como o negro não tinha dinheiro, condição de patentear aquilo que criou. Então o branco ia lá e patenteava, comprava patente. E aí você conhece os criadores como Grambel, sabe? Você conhece nomes brancos de criadores, não sabendo que foi o preto que estava lá que criou. E isso é em tudo, gente. É em tudo. Quem manda é quem recebe. Você vai construir um prédio da porra, um monte de homem retado lá construindo. Quem foi que construiu? Foi o engenheiro fulano de tal. Foi o arquiteto fulano de tal. Aquela pessoa que deu, só botou lá o nomezinho. Entendeu? O trabalhador fica sem esse valor do seu trabalho. Entendeu? A mesma coisa são as criações. Os pretos fizeram e os brancos ficaram com os louros, porque o mundo é deles. Se a gente não criar a nossa própria estrutura, não se organizar com os nossos e começar a fazer as coisas com os nossos, acharmos que temos que fazer com eles, vai continuar assim. Entendeu? E aí vamos para o problema da lei. Por que a lei 10.639 é um elefante branco? Primeiro, não garante a obrigatoriedade. É uma lei que não garante a obrigatoriedade. Porque se faz uma lei, se me cobram que eu dê tanta carga horária de português, matemática, ciências, história e geografia, por que não há cobrança dessa mesma carga horária de história da África e afro-brasileira? Segundo eles, que pra mim não tem de brasileiro nada, sabe? E ainda é taxado de ignorante ou trabalhador, é isso. Entendeu? Então, é a primeira falha da lei. Não é obrigado, então faz o professor que quer. O professor que entende da sua identidade. É uma uma Thaís, uma Gil, os professores que, sabe, a Manayara, pessoas que já trabalham com isso, sabe, que sabe a necessidade de ensinar para os nossos, e aí vai e faz. Entendeu? O resto, faz se quiser, quando faz qualquer coisa, manda um menino pintar uma mulher preta, botar um negócio no cabelo, como a outra lá que mandou botar as coisas no cabelo, o menino botou bombril e ela achou lindo, né? Porque a referência que ele tem de cabelo, que o nosso cabelo crespo é duro, não presta, é bombril. Entendeu? E tem vários seguidores a página, né? Uma tal de rede pedagógica. Tem vários seguidores e as pessoas acham bom seguir aquela página. E muita gente preta disse que não via problema nenhum, porque a gente é tão sem identidade que a gente não vê problema. É igual o quilombino que não viu problema nenhum no Urugu dando conselho, né? É isso. Entendeu? Segundo, não forma o professor. Porque se você trabalha na rede pública ou na rede privada, você tem formação para tudo. A gente que é alfabetizador mesmo, a gente sempre tem formação de alfabetização. Ou quando eu entrei na rede era o Pacto, depois veio o PENAIC, né? Depois ele quis meter goela abaixo o IAB, que era uma porcaria, que era um negócio horroroso mesmo, bem preconceituoso, bem elitista. E, menina, a gente tá aqui demais, o olho coçando. E aí o que acontece? A gente não tem informação nenhuma para conhecer a nossa história. Então a gente vai fazendo intuitivamente. A gente vai trabalhando em sala de aula intuitivamente. Quem é gente de terreiro é mais fácil, que já tem uma certa convivência preta que outras pessoas não têm. Então, para mim, falar de coisas pretas na escola era difícil, né? Eu procurava referências de pessoas pretas, eu procurava, sabe, fazer aquilo que eu podia, mas não era 100%, porque eu não sabia muita coisa. Não há formação, porque não há interesse. Não há interesse que os professores entendam
sabe, a sua própria cultura para poder ensinar. Porque é como John Henry Clarke diz, ninguém vai educar um povo para ficar contra ele. O branco sabe que eles são os inimigos, que eles são os destruidores, que eles são os causadores de tudo que a gente passa de ruim. Então eles não vão educar a nós, aos nossos filhos, para se libertar deles, de forma nenhuma. Alguns professores de literatura nem trabalham escritores negros, nem mesmo os brasileiros. Nunca leram e nem se interessaram. Quando eu estudava no ensino fundamental, eles entregavam uma Bíblia para todos os alunos. Era obrigada a pegar a Bíblia. Vixe! Lembra aquela Bíblia pequenininha azul, né? Paula, quando você fala de literatura negra, você vai ver que a concentração em escritos de mulheres negras tem muito feminismo, muita coisa assim, sabe? Mas literatura preta mesmo, africana, de você aprender coisas sobre África, valores africanos, não tem. Não tem, sabe? Não tem. Os livros de literatura infantil, a maioria deles não fala nada de ancestralidade, de espiritualidade, de valores culturais africanos. A maioria. Entendeu? É um ou outro. Terceiro, não institui no PPP. O PPP é o Projeto Político Pedagógico da Escola. Nesse PPP, como é político, projeto político pedagógico, ele tem as diretrizes ideológicas, políticas e pedagógicas nesse projeto. E toda a comunidade se envolve. E toda comunidade sabe qual é a ideologia dessa escola. Aqui na minha comunidade todo mundo já sabe. Porque quando eu fiz a pesquisa, lá na pesquisa tá lá dizendo: vocês aceitam colocar seus filhos numa escola que trabalhe com filosofia africana, que trabalhe valores espirituais do candomblé, essas coisas todas. Foi tudo amarradinho, sabe? Quem não quer, não quer. Quem quer, quer. Então é isso. Entendeu? A gente precisa ter isso muito certo. É só o feminismo gritando. Então, se a escola não tem isso no PPP, o que acontece? Quando o professor chega na sala e fala de Tutankhamon, a mãe crente chega na escola e esculhamba a professora e diz que a professora está falando de demônio na sala de aula. Entendeu? E aí a professora vai conversar, muitas vezes vai responder processo, vai estar amparada na lei, vai, mas o desgaste é imenso até você mostrar que está amparada na lei. Mas se tivesse dentro do projeto político pedagógico, se tivesse instituído a lei e todo mundo na comunidade soubesse que é assim, não aconteceria esse tipo de coisa. E sabe por que não acontece? Porque o Estado e a escola que se diz laico não é laico, é cristão. Aquela professora que vive cantando musiquinha cristã nas escolas, um bocado de professora evangélica, você acha que vai querer falar de africanidade em sala de aula? Vai falar de diversidade, entendeu? Vai falar por cima, sempre colocando o Jesus dela de olhos azuis e cabelos longos acima de qualquer coisa, entendeu? Se parar pra pensar, vai ser assim mesmo. Exato, mas eu tava lá dentro e eu via. Gente, quando eu vi uma professora dizer que o menino não aprendia porque morava num terreiro e o terreiro é um ambiente pesado, isso é violento demais. Você vê criança passando por racismo em sala de aula, professor favorecer as crianças brancas em detrimento das pretas. A gente vê isso o tempo inteiro. E quando você fala, é um desgaste horrível. Porque, inclusive, você vai achar oposição na gestão da escola. Quando você vai falar de saúde do negro na escola, as professoras brancas dizem assim: ah, porque só do negro que tem que falar? Como se a saúde não fosse toda voltada para eles, como se eles não tivessem acesso. Entendeu? Como se eles tivessem os mesmos problemas que nós.
Então você não vai conseguir, dentro de um ambiente branco, que é a escola, independente dela ser pública ou particular, mesmo tendo uma maioria de crianças pretas e uma maioria de professores pretos, é um ambiente branco e embranquecido. Porque os professores negros, a maioria são cristãos, a maioria não conhece a própria história, a maioria é integracionista, acha que tudo é besteira, que nós somos todos iguais e que a gente tem que falar de diversidade, entendeu? Teve uma professora de educação infantil que mandou eu tomar, menino, porque fiz a pesquisa na escola. E você foi bem bonito, meu pai, licença. Jamais o ensino religioso só ensina o cristianismo, sim. E nem devia ter ensino religioso, mas uma educação preta, africana, ela não está dissociada com os valores espirituais africanos. E é disso que a gente precisa. É por isso, vamos fazer escolas segregadas? É o ideal. Porque tem escola pan-americana, escola canadense, escola montessoriana, escola católica, escola adventista. Por que não ter escolas pretas? Por que não ter escolas panafricanistas, garveístas? Por que não? Se eles se fecham em dominar tudo, se eles se fecham em impor os valores deles, por que nós... Você ama, né? Eu sou igualzinha a você, meu filho, eu também gosto do babado, né? Não vou falar isso aqui na live não, que é só... As pessoas precisam entender, viu, gente? Pelo amor de Deus, é porque é esse povo perdido, misericórdia. Misericórdia. Então, é isso. Sabe? Eles não vão fazer isso, eles não vão instituir. Porque se fosse instituído, se fosse lei segregada mesmo, é assim que eu gosto. Se eles instituíssem isso, o que ia acontecer é que pai e mãe ia ter que engolir. Pai e mãe crente, que você não pode fazer nada na sala, que tudo é do diabo. Ia ter que engolir isso, tanto na escola pública quanto na particular, não ia ter pra onde correr. Mas isso não acontece porque o Estado não é laico, o Estado é cristão, o Estado supervaloriza a igreja, tanto católica quanto evangélica, é tanto que você tem uma bancada evangélica, né, dentro do Congresso. Eles têm poder, e eles têm poder porque eles se organizam, e a gente deveria se organizar e se fechar. A gente devia pregar para os nossos valores, dizendo para eles que eles não valem nada. Dizendo para os nossos que não vai valer não, aquilo ali é ruim, vai te levar pro buraco. Sabe? A linguagem tá cifrada por causa do horário. Extremista, eu sou. Extremista, radical, sou. Preciso disso. Nós precisamos disso para poder sair desse ciclo de racismo, sabe? Pra gente sair desse ciclo de dominação branca. A gente só vai sair da dominação quando nós formos educados para amar o que nós somos e proteger o que nós somos e defender o que nós somos. Sabe? A gente precisa ter essa identidade muito forte. E a gente não vai fazer isso com os meninos assistindo Frozen. A gente não vai ter isso com os meninos lendo esse tipo de literatura que banaliza a escravidão. A gente não vai fazer isso com os meninos achando que tem que abraçar todo mundo. Entendeu? É isso. Pode dizer que é extremista, segregacionista, racista reversa, interracista. Eu sou isso. E assumo. Não entendo esse povo cristão que só falam do diabo. Coitado do diabo. Um monte de escola cristã aqui em São Paulo. Por que não tem uma escola só para o nosso povo? Né? Eu devia ter um bocado de terreiro aí com escola. Que uma das coisas que eu vou fazer é dar formação para o povo de terreiro. Vamos lá. Não disponibiliza material. Não disponibiliza material. E quando disponibiliza, você está assistindo Frozen? Eu não deixo de assistir. Só que o que eu tô falando, gente, são de crianças que crescem com essas referências brancas. De meninas pretas colocando uma peruca branca ou loira com a trança enorme e dizendo livre estou, livre estou. Isso é subjetividade.
sabe? Querem dar aula de capoeira nas aulas, mas não cantam a cantiga dos nossos porque falam que está chamando o diabo. Pois é. Samba de roda, tudo, né? Quando aquela música que bota a música de Saulo, que ele é muito descarado, que não tinha que cantar nada de África, porque ele não é de África. E Saulo é apropriador descarado, que é branco. E aí, África, ioiô, Salvador, meu amor, a raiz de tanto bem, de tanta fé. Tu canta e o povo não canta candomblé de forma nenhuma. Parece que a língua vai cair se for falar candomblé. É muito ridículo, mas é isso que está educando nossas crianças. A gente precisa sair disso. Ainda bem que aqui não tem negresco fazendo malabarismo. E se vier, vai sair, porque eu já disse a vocês, eu não tô na internet atrás de like, eu tô na internet para fazer um trabalho de autonomia. Se a pessoa é negresca e não gosta do que eu falo, se for branca e não gosta do que eu falo, porque a capoeira agora é orgânica. Iludido estou de Frozen, né? Pois é. E a última, aliás, deixa eu terminar aqui dessa de não disponibiliza material. A Fundação Palmares, no tempo de Temer, fez um livro para trabalhar a partir do 6º ano. O livro estava cheio de erro, até hoje não se trabalhou. Um dinheiro gasto, um negócio até bonito aparentemente, mas cheio de erro. E olha que os professores que avaliaram são integracionistas e acharam erro. Imagine se fosse gente da autonomia. Ia ficar horrorizado com tanta maluquice. E o cantor dessa música é branco. Você não tá vendo dizer que Saulo é branco, apropriador descarado? Você precisa ver no clipe dele, que ele fala da Rua 15. O avatar dele é preto e rastafari. Você tá por fora. Menina, a gente assiste aquilo e a gente vê Saulo preto. Porque é subjetividade, meu filho. Audiovisual é isso. O poder que o audiovisual tem de dar significado ao significante. A gente vê o avatarzinho de Saulo preto, rastafari, andando pela rua. E Saulo entra branco no palco, mas a gente vê preto. Sabe? A gente vê preto porque é a ideia que se plantou. O audiovisual é forte demais, gente. É por isso que eu digo a vocês, financiem o Núcleo Oscar Leve Road Audiovisual, que é preto. Sabe? Financie, é pouco. Tem um financiamento de R$15, de R$25. Sabe? Audiovisual é importante. Vocês olham isso aqui também, ó, é visual, não é áudio. Mas uma musiquinha que eu faço é áudio. Isso aqui traz uma referência. Isso aqui traz uma referência. Sabe? Eu nunca reparei nada disso, que ali nada que... Pois é. Você só não, filho. Todo mundo. Sabe? Quando você assiste filme americano, menino, eu percebi isso, rapaz, já me dá um nervoso. Esse dia mesmo eu tava assistindo Vingadores Ultimato. Né? E aí, quando o nome dele, o Homem-Formiga, Scott, vai falar com a filha, quando a filha sabe falar com ele, tem acho que esse é o Homem-Formiga, é um dos dois, ou é o Ultimato ou é o Homem-Formiga, que ele vai ver a filha, eu acho que é no primeiro Homem-Formiga, que quando a mãe abre a porta, tem uma bandeira dos Estados Unidos. Qualquer filme americano, gente, tem uma bandeira dos Estados Unidos no buraco do tatu. Mas tem. E mesmo que você não veja, o seu subconsciente vê aquilo. Aquilo fica forte dentro de você. Você toma posse daquela identidade americana. Você, mesmo não sendo americano, você supervaloriza aquilo. Porque a sua mente está inebriada de americanismo. Então a gente tem que inebriar os nossos disso aqui. É por isso que tudo que eu faço, ó, tem as cores do panafricanismo, sabe? A gente precisa ter a bandeira, cada um de nós precisa ter a bandeira do panafricanismo em casa, sabe? Vocês não tem não, eu sei que o Ocotô vende, se manda fazer, entendeu? Produza, se você tem habilidade para produzir, produza, mas a gente tem que ter essa bandeira em casa, as pessoas precisam saber
quem somos nós. A gente precisa se apropriar dessa identidade. E aqui na escola garveísta, panafricanista, quilombulonga, os alunos terão essa identidade. Toda vez que você bota uma música com batuque, é essa identidade que fica na cabeça das pessoas que assistem. Olha os filmes de Jordan Peele, apesar dele ser um escalado palmiteiro, no Corra, em Nós, esses 2 filmes que eu assisti dele. Repare, quando chega na parte sempre tem um tambor por trás, sempre tem Pantera Negra, sempre tem um tambor por trás, porque nós somos isso, nós somos tambor, sabe? Essa é a batida que faz nosso coração bater. Então a gente precisa que nossas coisas tenham essas referências. Aquele filme que a gente assistiu, que tem na Blackflix, chamado O Detetive que Interrompeu a Passagem, né? The Spoke alguma coisa. Eu não sei falar porque é inglês. Mas o filme é cheio de referências pretas. Tem uns ibejes num lugar, tem a foto de Malcolm X em outro. É outra coisa que eu vejo muito em filmes que pretos dirigem. Você vai achar uma foto de Malcolm X em alguma parede, em algum lugar. Isso é massa, porque isso é identidade, isso é referência. Do mesmo jeito que tem a bandeira dos Estados Unidos em todos os lugares, os filmes dirigidos por preto, todos tem Malcolm X em algum lugar. Tem. A gente precisa disso, sabe? E a gente não vai achar isso no Estado, a gente não vai achar isso de empresas brancas, somos nós por nós. Internalizar a cultura e a identidade através do audiovisual, que é o principal. Fora a escola, o audiovisual que mais educa. É preciso ter audiovisual preto, a gente precisa trabalhar por isso, sabe? E o último, não ampara o professor que faz uso da Lei 10.639. O Estado não ampara, a gente tá, alocé, cada um por si. Eu, enquanto coordenadora do noturno de EJA, eu já passei por cada constrangimento, porque professor não aceita, professor branco não aceita, professor crente não aceita. Não é fácil não, sabe? Então a gente precisa entender que a educação que os nossos filhos precisam, nossas crianças pretas precisam, não é a educação amparada pela Lei 10.639, porque a Lei 10.639 é branca. Foi feito para dar uma pincelada na luta dos negros, mas é mentira, porque a escola tem um currículo predominantemente branco, a escola é um espaço predominantemente branco. Nas datas comemorativas, no fazer pedagógico, nas... como é que se diz? As atividades curriculares. Então a gente precisa das nossas escolas. Faça do seu espaço esse lugar, um terreiro para educar. Seja uma salinha, seja na praça, junta as crianças um dia de sábado, vai contar as nossas histórias, vai fazer brincadeiras, vai jogar capoeira, vai fazer um samba de roda, sabe? Faça um xirê, faça qualquer coisa, mas eduque as nossas crianças. Porque a escola pública e a escola particular vai continuar embranquecendo os nossos filhos, os nossos hereis. Nossa responsabilidade é educá-los, certo? Então, no estado você vai ver em lugares públicos uma cruz na parede. Claro, claro, eles dominam tudo. Todo lugar tem cruz, todo lugar tem a bandeira do Brasil, porque isso é para a pessoa ter uma identidade cristã, uma identidade patriota brasileira, mas nós precisamos fortalecer o nacionalismo preto. E todas as casas de preto tem que ter uma bandeira panafricanista. Todas as casas de preto tem que ter livro de preto. Todas as casas de preto, olha, os crentes fazem... A maioria, não são todos não, devocional. Sabe o que é devocional? Todos os dias tem um texto bíblico. Vamos ler esse mês o livro de Samuel. Todos os dias vai ler um capítulo, alguém vai ler um capítulo, vai orar junto, vai falar sobre o que entendeu daquele capítulo. O nome disso, é retroalimentação. A pessoa vai se alimentando para se fortalecer naquilo. O que é que nós estamos fazendo com nossas crianças? Sabe? O que eu vejo de gente do candomblé orando Pai Nosso,
falando de coisas de catolicismo, de Jesus. A gente precisa falar de orixá. A gente precisa falar de Imhotep, de Faraó, de Akhenaton. A gente precisa falar de Heru, sabe? De Maat. A gente precisa falar de nossas coisas, dentro da nossa casa. A gente precisa fazer tipo um devocional, sabe? Chamar nossos filhos na chincha e conversar e mostrar isso aqui tá errado. Mesmo você tá vendo ele assistindo uma coisa, você tem que dizer, olha essa coisa tal que você tá assistindo, assim, 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 não presta pra gente, é coisa de branco. Mas nossa, sabe? Que meu filho de 10 anos, ele já olha para um filme e diz, o que é que esse preto tá fazendo com essa mulher branca aí, minha mãe? Porque eu já disse pra ele, desde cedo, preto não namora com branco, não me traga a mulher branca na porta de minha casa. Então, a educação dos nossos tem que ser feita pelos nossos. Tome posse disso, viu? Não deixa a escola pública, a escola particular educar seus filhos, não. Malcolm diz que ninguém em sã consciência vai dar os seus filhos para serem educados pelos inimigos. E deixar a escola pública e a escola particular educar seus filhos é deixar que os seus inimigos eduquem seus filhos. Nós precisamos nos juntar para educar os nossos filhos de acordo com os nossos valores, que eles tenham identidade africana, viu? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu falei até demais, que eu sempre digo que as lives da Quilombo Longa eu vou fazer pequenininha, mas acostumei com a Papo de Preto, né? Eu já falei pra vocês que agora só vai ter live da Papo de Preto uma vez no Facebook, que é dia de segunda, e quinta no Instagram. Eu não vou poder fazer mais porque eu tô sozinha pra tudo aqui. Tudo que é artesanal e pra fazer a live eu ainda não tenho pessoas que façam live no meu lugar, que faça a parte artesanal do projeto em meu lugar. Então eu tô muito atarantada, muito cheia de tarefa, para não deixar vocês me esperando. Então vai ser segunda no Facebook da Papo de Preto, terça no Instagram da Quilombo Longa e quinta no Instagram da Papo de Preto, e todas 8 horas da noite, certo? Beijos para vocês, muito obrigada por estarem aqui. Curtam a Papo de Preto no Facebook, no Instagram e no YouTube. Curtam a Quilombo Longa no Facebook e no Instagram. Eu ainda vou abrir no YouTube também, quando eu começar a dar aula. E acompanhem, compartilhem, chama a galera para poder aprender. O nosso povo precisa se juntar, precisa se aquilombar, certo? Beijo e até quinta-feira lá na Papo de Preto, viu?